Inverno de 1994. A população porto-alegrense e, por que não, do Rio Grande do Sul, via com os próprios olhos o que um sistema prisional descontrolado era capaz de provocar. A criminalidade fazia reféns, ganhava as ruas e espalhava o terror. Apenas um dos reflexos da organização que havia por trás das grades. Um ano depois, o Presídio Central voltaria a fazer história. Foi convocada uma entrevista coletiva no Palácio Piratini para falar sobre o sistema penitenciário. E aí havia vários repórteres na mesa, a mesa comprido. Como eu estava estudando muito, pesquisando e informando, eu fazia perguntas contestatórias, assim, mas secretário, isso aqui lá no presídio não é assim. E cada contestação, o governador Colares me olhava de canto de olho, assim, não falava nada, me olhava. Aí na quinta contestação ele não se aguentou, aí ele me olhou e disse assim: escuta, estou percebendo que o irmãozinho sabe tudo de presídio, isso é por experiência própria? Foi uma brincadeira, mas que eu considero um elogio. O então governador tinha razão, Renatinho sabia demais. Com olhar e ouvidos atentos ao que se passava no Central, o jornalista registrou em 1987 o nascimento da Falange Gaúcha, a primeira facção no Rio Grande do Sul. O processo de degradação alcançou um ritmo acelerado. Motins e assassinatos ganharam um ar de normalidade no presídio, até chegar o Carnaval de 1995. Houve a maior fuga em massa, 45 presos fugiram. Né? Escalaram um dos muros, desceram por uma jiboia, que é aquela corda feita de lençóis e outras coisas, e fugiram. Isso foi considerado a gota d'água. Não, alguma medida tem que ser tomada. Então, aí, na época, o então secretário de Segurança Pública e que cuidava do sistema prisional também, o Fernando Eschenberg, ele decidiu: não, vamos colocar provisoriamente a Brigada Militar com um efetivo maior lá dentro, seria por 6 meses, enquanto seriam inauguradas novas penitenciárias, que já estavam em construção, para diminuir a população do Presídio Central. 26 anos já se passaram. Chamada inicialmente de Operação Canarinho, a força-tarefa no Central teve o prazo de validade renovado várias vezes. Mas sem qualquer perspectiva de chegar ao fim, a permanência da Brigada Militar passou a vigorar por tempo indeterminado. Um comando, diga-se de passagem, parcial sobre o presídio. Um vasto complexo formado por grandes corredores abertos, com livre circulação dos presos. Um lugar hostil para o poder público, o que não é novidade para ninguém que assume o governo. Portão da galeria para dentro, quem comanda são os presos. Do portão da galeria para fora, quem comanda é a segurança, é a brigada. A verdade é essa. O que um secretário pede para a gestão do presídio central? Ou de um presídio tão superlotado? Vamos ser bem franco o que nós pedimos. Não permitam que haja rebeliões. Façam o que for possível, né? Dentro da ordem legal, né? Façam o que for possível e compreensível e compreendam para evitar rebeliões. Essas galerias foram entregues ao comando dos presos. Então, essa é a triste realidade. Um comando que não foi entregue da noite para o dia. Se o caos que imperava com disputas internas, mortes e motins começou a ser amenizado com a intervenção da Brigada Militar, esse mesmo caos levou um duro golpe com o surgimento de outro grupo dentro do presídio: os Brasas. Estudos revelam que, para desafiar a hegemonia da Falange Gaúcha, a Brigada Militar ofereceu um pavilhão prisional ao indivíduo de quem gostava, o Brasa, e propondo que ele organizasse o espaço e garantisse a tranquilidade das galerias, a mantendo sem mortes, sem brigas, sem motins e sem fugas. Em troca, lhe oferecendo a ausência de intervenção na organização interna dos apenados. O Brasa passou a ter a prisão não como uma coisa do Estado, mas como uma coisa dele. Então vamos pintar a prisão, vamos cuidar. Aqui ninguém foge mais. Vamos trabalhar. Vamos respeitar o guarda. Sim, senhor, não, senhor.
em troca dessa disciplina, desse respeito ao Estado, às administrações, etc., ele passou a ter benefícios. Que benefícios são esses? Olha, a lei é essa, presídio quanto pior melhor, o Estado não dá tinta. Seu guarda, posso pintar a prisão? O senhor permite que eu pinte? Sim, senhor. Pois é, mas o Estado não dá tinta. Posso mandar vir da rua? Pode. Tem a tinta, pinta. Né? Só, seu guarda, quanto pior presídio, quanto pior melhor, não tem colchão. O Estado não dá, está ruim, não tem. O senhor permite que venha da rua? Sim, vem colchão na rua. E se a gente for fazer um lanche, uma comida mais quentinha, né? Tem que ter uma chapa de X, um fogão, e entra. Entende? E foi tudo entrando. E os presídios funcionando tranquilamente, tudo limpinho e organizado. Respeito, sim senhor, não senhor. E o Brasa passa a vender isso tudo dentro da prisão. Ele transforma aquilo tudo em lucro. Isso é a cantina dos presos. Os presos se organizam para fazer uma cantina, para ter uma cantina pelo menos para se alimentar. Uma geladeira com refri. Os presos comprar óleo, arroz. Isso aqui é a cantina do preso. Só que o preso se organiza para fazer essa cantina. Dentro da cadeia, um dos maiores esquemas de financiamento das facções. Um grupo formado por presos envolvidos nos mais diversos crimes passava a ser reconhecido como legítimo e com aval informal do Estado. O pontapé inicial para outras transformações. No decorrer dos anos, os Brasas perderam a força. Outras organizações surgiram, mas o modus operandi permaneceu. Por 12 anos eu fui o juiz que condenei e executei ao mesmo tempo. Tá? Isso é uma situação bem difícil, bem complicada. Porque é o juiz que condena e depois o mesmo juiz que executa. Ou seja? Tá? Aquele que executa a pena, que vai lá na cadeia e fala com o preso. Tá? A experiência adquirida por Bzuska junto ao Central permite que ele faça declarações fortes e com propriedade de sobra. Segundo o juiz, este presídio está de pé com base em acordos firmados entre as administrações do Estado e das facções. Acordos que foram estabelecidos há muitos anos e que vêm sendo mantidos até os dias de hoje. Com o avanço da superlotação e os rachas entre os grupos que existiam na casa prisional, o poder público tomou uma decisão que beneficiaria a autossuficiência das facções: acabar com as celas e liberar as galerias para a circulação. Porque a partir daí, com os presos confinados em galerias e não em celas, ficou muito mais fácil para as facções dominarem o ambiente. E aí houve um loteamento. Hoje eu poderia dizer que tem pelo menos 11 galerias dominadas por facções. Uma tem duas, outra tem uma e assim por diante. Suponhamos que o sujeito mora em determinado bairro de Porto Alegre. Tá? Esse bairro de Porto Alegre, ele é controlado por um grupo criminoso. Essa pessoa que está sendo presa, ela pode não pertencer a nenhum grupo criminoso. Pode ser um primário, nunca teve envolvimento. Mas ele é de uma região da cidade que é controlado por um grupo. Então, quando ele chegar ali, ele naturalmente vai ser alojado numa galeria controlada por aquele grupo. E aí faz o quê? Então, se estabelece naturalmente uma galeria com uma região da cidade. Cria uma correlação. Pela primeira vez em Porto Alegre, quem manda numa galeria, manda numa vila. E assim vai indo. Moro na galeria E1 e vi coisas aqui dentro que até Deus duvida. Dentro aquele primário que usa droga, quando vê está devendo R$500, está devendo R$1.000, alguma coisa ele vai ter que dar em troca. A família às vezes não tem na rua para pagar aquela despesa, aquela dívida que ele tem. Aí ele é chamado dentro de uma cela e aí é o dito cofre da cadeia, que ninguém aceita em lugar nenhum. O que é o cofre? O cofre é assim, ó, amigão, nós vamos ter geral amanhã. Então tu vai ter que levar esse telefone para nós e tu vai ter que levar essa droga para nós. E só tem um lugar para levar, né? E aí, se não fizer aquilo ali... Um preso pode até não pertencer a uma facção ao entrar do Central, mas sair de lá sem ter qualquer contato é um tanto improvável. Mais do que uma escola,
uma central de recrutamento para as trincheiras do crime organizado. Hoje nós temos uma capacidade de engenharia de 1.824 vagas naquele estabelecimento, mas temos aproximadamente 3.500 pessoas privadas de liberdade naquele local, que não oferece as mínimas condições. Porque na medida que o apenado recebe do Estado o atendimento, ele não precisa procurar se valer da facção para suprir aquela necessidade, aquela falta que ele tem dentro do presídio. E quem é que paga depois isso que a facção fornece? Nós aqui fora. Nós, porque a facção cobra em preço de crime. A cadeia é um lugar, como é que eu vou dizer, deveria de ser assim uma ressocialização da pessoa que cometeu um delito na rua. Mas, na realidade, vem para a faculdade do crime. A pessoa já sai para a rua com uma missão, para matar alguém que está devendo, ou tu vai lá porque lá tem a arma, lá tem os cupincha, como dizem, né, que é os parceiros, e tu vai assaltar aquele banco, ou tu vai assaltar seja lá o que for. Então já sai de dentro da cadeia com uma missão.